eu gosto de usar a lâmpada no pedestal. Eu acabei me adaptando muito bem a ele. Eu acho que é uma forma não só mais rápida de posicionar a lâmpada, evita que ela fique caindo se você tem aquela lâmpada de sucção, mas os ângulos que você consegue criar também usando a lâmpada no pedestal são bem diferentes se a lâmpada ficasse fixa ali no carro. Ó, e aqui dá para observar toda a pressão e tensão do amassado. Uma pergunta que provavelmente deva estar passando na sua cabeça é: pô, Wallace, será que eu não poderia levantar esse amassado com ventosas? E eu não aconselharia isso, utilizar ventosa nesse tipo de amassado. Se você coloca uma ventosa numa área onde ela está trincada, a probabilidade de quando você puxe e aumentar essa trinca, sair a trinca, ela acaba sendo aumentada. E por outro lado, você viu o tempo de desmontagem que houve aqui para fazer a desmontagem. A gente já observou o excelente acesso que eu tenho aqui na parte de cima, na parte de baixo. Então eu acredito que não é um bom caminho tentar se puxar na cola. Algum tempo atrás eu fiz esse amassado, eu recebi bastante mensagens. Esse trabalho acabou virando uma aula para o Martelando Resultados. E ele tá com a mesma característica, para você ver como é bem comum se pegar trabalhos como esse. Nesse caso, a trinca ela tá mais fechada. Eu acho que não é nenhuma trinca. Essa é a diferença de um arranhão. Aqui o que a gente está vendo basicamente é um arranhão. Ó. Vamos lá. Opa, tá bem nessa região aqui, ó. Um arranhado na tinta. Os arranhões eles acabam ficando mais colados. Se você dá um impacto numa área que está arranhada, a probabilidade dela abrir acaba sendo bem menos do que numa área que está trincada, que a tinta já abriu, que você vê os cantos ali onde eles estão maiores. Ó, por ser um carro vinho, então acaba aparecendo bem o amassado. Esse carro ele tem um vinco na parte de baixo. Aqui a gente consegue observar melhor. Ó. Esse vinco ele começa desde essa parte e vai até o final da tampa. Ele tem um outro vinco aqui, nessa parte de cima, que acaba quase que no meio do amassado. E tem um bem bonito nessa parte de cima. Então são vários... Deixa eu tentar pegar aqui novamente. São vários processos que a gente precisa fazer, são várias as movimentações que a gente precisa saber colocar e por que colocar e quando colocar a lâmpada em determinadas posições para se chegar no resultado que você vai acompanhar no final. Ó, aqui dá para ver de uma maneira bem legal esse vinco, mas ao mesmo tempo, ó, olha o desenho que a gente tem aqui. Naquele outro caso, o amassado está mais nessa região, igual aqui na parte de cima. Vamos passar para frente. Ó, as ferramentas e as sequências de técnicas usadas aqui basicamente foram, eu diria que quase que as mesmas. Ó, dá para perceber toda a tensão do amassado. Se você coloca uma ventosa e tenta puxar aqui, o que vai acontecer é simplesmente trazer um pouco da área de baixo. Dificilmente vai trazer essa área de vinco, onde a resistência está muito acentuada. Deixa eu passar aqui para frente. Aqui o trabalho já tinha sido feito, quase que eu acho que toda a conexão da granulação. Ó. Já dá para perceber o vinco ali na parte de baixo. Como a granulação ela está bem conectada, bem acentuada na lata.
essa parte, na minha opinião, é uma das partes difíceis de se perder durante a remoção do amassado. Se você não consegue conectar essa ondulação, esse desenho, basicamente quando você terminar o trabalho, fechar a tampa, dar uns 3, 4 passos para trás ali e se movimentar com a sua cabeça, provavelmente você vai ver que o desenho está irregular naquela área. E não há uma conexão, não há aquele desenho característico da tampa mesmo. E aqui está o resultado. Deixa eu só pegar aqui nessa parte. Esses vídeos em pés são vídeos que eu mando para o cliente. Eu já disse isso em vários pedaços de aulas aqui que foram transmitidas, em várias aulas. Você perde ali 1 minuto, mas tenha certeza que esse 1 minuto é capaz de trazer vários e vários e vários outros carros e, consequentemente, ampliar o seu faturamento, o seu reconhecimento aí na sua cidade. Ó, dá para visualizar um pouco daquilo que eu estava falando. Ó. E as ferramentas, vou voltar ali para que você consiga enxergá-las. Ó, o que eu disse do desenho, ele está justamente aqui nessa área. Quando a gente se abaixa e começa a pegar essa luz, dá para visualizar bem ali, ó. São vários movimentos que precisam ser recriados ali. E ó, o carro idêntico, eu diria, aquele carro. Para ser sincero, eu não sei o ano desses dois, mas ó, para você ver, ó, sensor de reta bem aqui. O proprietário deve ter abusado ali novamente, dado uma ré e afetado como o carro dessa aula. Ó, as ferramentas que eu utilizei, acredito que vão ser quase que as mesmas. Ó. Você consegue visualizar ferramentas bem simples, uma espátula, o bom e velho toco de madeira ali, a espátula de borracheiro, enfim. Tá bom, Wallace, já vi o resultado desse trabalho, mas o que eu quero saber é como que você conseguiu chegar nesse resultado. Então, bora dar sequência na aula. Quais foram as técnicas que a gente utilizou? Aqui dá para visualizar todo o impacto ali, ó, do amassado. Ele sempre acaba deixando, quando a intensidade é desse nível, do outro lado, o sinal, o vestígio, eu diria, dele. E aqui você consegue visualizar o que a ventosa não traria. Vamos ver se vai focar bem. É bem palpável mesmo. Quando você passa a mão, você sente aquela pressão que foi empurrada para o outro lado da lata. E basicamente o primeiro impacto é justamente tentar trazer essa pressão e uma maior proporção dela. Quanto mais a gente conseguir trazer no começo, mais rápido vai ser feito o trabalho e melhor, consequentemente, vai ser feito, vai ser o resultado dele. Ó, cheguei um pouquinho mais longe e dá para observar ali. Ele não está numa área reta. Se ele tivesse numa área reta, facilitava mais o primeiro impacto. Como ele está um pouco na diagonal, é onde a ferramenta fica escapando, é onde você precisa, às vezes, fazer um apoio com a mão para que ela não fique balançando. E é o que acontece em boa parte das vezes. O amassado ele nem pega assim, na parte reta, ou quando ele pega debaixo do reforço. Isso vira e mexe acontece comigo. Ele nem pega fora do reforço para que possa ser pegado ali com uma alavanca, com um toquinho. E nem pega totalmente dentro do reforço, onde com a espátula a gente consiga ter uma boa pressão. Geralmente ele pega numa área que fica escapando. Ó, a primeira ferramenta que eu vou usar
o bom e velho cabo de vassoura, a boa e velha madeira. Mas o que eu vou fazer para aumentar o tamanho dela nada mais é do que colocar um pano, como você reparou ali. Aquecer a lata, principalmente aquela área onde está a parte trincada ali. O branco é uma tinta meio ingrata, tem facilidade de trincar, de aumentar a trinca. E se você aquece muito, você acaba amarelando a pintura. Então você precisa, como eu disse lá no começo, se conectar com o trabalho. Daí vem a importância. Quanto mais conectado você tiver com o trabalho, mais você vai estar presente, mais você vai estar entendendo. Pô, tô dando calor demais. Pô, tô dando calor de menos. Será que eu não preciso aquecer mais? Será que eu não preciso aquecer um pouco menos? Por isso é importante sempre aquecer menos. Às vezes, se você pergunta, será que precisa aquecer menos? Já amarelou a pintura. Então comece com menos. Ó, estou posicionando a ferramenta, tentando travar ali a mão da frente para que ela não escorregue, para que ela pare justamente lá no amassado. O pano na ponta da ferramenta vai fazer com que aquela primeira pressão seja empurrada. E depois que aquela primeira pressão for devolvida, eu volto para a madeira. Ó, um bom primeiro impacto, ele é um movimento cheio de respostas, eu diria, feitas por perguntas anteriores. Quanto mais você aprende a dar um bom primeiro impacto, mais significa que você fez várias perguntas e essas perguntas já foram respondidas. O que está na ponta da ferramenta ali são várias respostas, eu diria. Todas essas etapas que a gente passou até chegar aqui, todos esses minutos que levaram até eu simplesmente colocar a ferramenta e dar esse ponto de pressão, são respostas de perguntas que eu já fiz. Por exemplo, pô, será que não virava puxar na ventosa? Cara, dificilmente esse amassado viria na ventosa pela tensão ali que está do amassado. Eu precisei colocar uma certa pressão. Ó, você consegue visualizar que até o suporte aqui da lata, colocando o movimento, ele foi afetado. Ele veio um pouco para baixo. Ó, já tirei a pressão, já reduzi o amassado, basicamente com a mesma ferramenta, mas não é a mesma ferramenta. E é importante não deixar de aquecer. A gente tem uma trinca ali e eu não quero que ela aumente. Ó, eu vou atacando as pressões maiores. Trazendo o amassado. Fazendo com que ela... criando o formato dele. Eu acho que a primeira parte da ferramenta em contato com o amassado é justamente essa. Criar o formato. Estabelecer um desenho ali para que eu possa trabalhar. Tá tudo meio estranho, tá tudo meio perdido, eu diria. E quando você dá um bom primeiro impacto, ele é capaz de tirar as pressões, fazer com que a lata fique mais maleável. Ó, você consegue perceber justamente isso. A gente tinha aquele ponto bem de pressão que estava ali. Olha a diferença agora. Como ela foi toda empurrada para a lata. Em menos de 5 minutos, eu diria. Eu tenho o desenho do vinco novamente. Pô, como é que você faz o vinco? Eu faço ele no primeiro impacto. Se você dá um bom primeiro impacto, você já vai ter o desenho ali do vinco todo reestabelecido.
Aqui é o que o cliente acha que vai acontecer. Ele acha que a gente vai empurrar, o amassado vai se conectar na lata e não vai ser preciso passar por essa etapa. Eu diria que é quase que impossível. Em 99,9% dos casos, quando você der um primeiro impacto, um bom primeiro impacto, você vai precisar mexer, ou seja em ondulação, ou seja abaixar algum vergão, alguma coisa, algum vestígio vai precisar ser corrigido.